Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Boa noite. Noite de festa. Sempre é noite de festa na presença do Senhor. Nós vamos meditar esta noite na palavra que o Senhor colocou no meu coração desde ontem. Se encontra no Evangelho de Lucas, o capítulo 17, e nós leremos os versículos 11 e 12. Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Louvado seja o nome do Senhor. Poderoso Deus e amado Pai, eis aqui tua palavra, eis aqui teu povo. Eis-me aqui, Senhor, prestes a ministrar a tua palavra. Em nome de Jesus, eu te imploro, Senhor, que o Senhor esteja perdoando os meus pecados, tornando-me, Senhor, assim digno e capaz, através do teu Santo Espírito, para ministrar a palavra que vem do teu coração para os nossos corações. Abra, Senhor, o nosso entendimento, o nosso discernimento, e que venhamos a entender a tua mensagem, e não apenas sermos ouvintes, mas principalmente, Pai, praticantes da tua palavra. Venha nos falar, venha nos ensinar, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. 10 leprosos. Esses 2 versículos aparentemente talvez não digam nada, mas eles nos dizem muito. O que nós temos aqui? Precisamos meditar no contexto. Este momento na vida de Jesus era um momento em que ele estava de caminho para Jerusalém. Ele estava já se aproximando dos seus últimos momentos aqui na terra. Diz que ele passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Talvez para você não signifique muito, mas para quem conhece mais da Bíblia, um pouco mais, sabe que os judeus que habitavam em Jerusalém e arredores, viviam numa rixa constante com os de Samaria. Eles não conseguiam se acertar. Inclusive, reza a história que à tarde, quando o sol se punha, os judeus se viravam para a direção de Samaria para amaldiçoar Samaria. Todos os dias eles amaldiçoavam Samaria e viviam no meio de uma contenda tão grande que, para se aventurar a andar pelas terras de Samaria, da Galileia, só se podia andar em grandes grupos. Como, por exemplo, hoje nós temos aqui na região aqui do Pernambuco, tem um trecho ali entre Salgueiro, Cabrobó. Aquele trecho ali é um trecho que ninguém se arrisca a passar sozinho ali. Os ônibus, os caminhões ficam parados esperando se formar um grande grupo para poder atravessar ali, porque se aventurar a passar sozinho de carro, caminhão ou ônibus, é metralhado, é assaltado com certeza. E isso já dura muitos anos. Eu ilustro com este exemplo para se ter uma ideia
Se hoje é assim, imagine naqueles tempos, há 2000 anos atrás, e as pessoas não se aventuravam a andar em grupos pequenos como o de Jesus. Ele andava com mais 12, e talvez mais alguns outros que o acompanhassem. Era um grupo muito pequeno, mas Jesus, ele não se intimidava, porque ele tinha um ministério e ele precisava cumprir o seu ministério. E diz que ele entrou numa aldeia. Ele entrava nas aldeias, era este o trabalho dele. Ele tinha vindo para os enfermos, ele veio para os doentes. E onde estivessem doentes, ou física ou espiritualmente, Jesus lá estava. E ele entrou nesta aldeia de samaritanos. E saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Aqui nós precisamos parar e meditar um pouco mais. Sabemos que a lepra, hoje conhecida como hanseníase, naquela época não tinha cura em hipótese alguma. Quem contraísse a lepra estava condenado a ir morrendo lentamente, perdendo os pedaços do corpo. Iam-se os dedos, os pés, as mãos, a língua. E nós precisamos meditar um pouco mais sobre como viviam estes leprosos. Bem, a sociedade da época, e inclusive até por orientação do próprio Deus, colocava estas pessoas à margem da sociedade. Elas eram necessariamente isoladas, não podiam estar convivendo. Eles tinham que viver nos matos, fora das cidades. E aí nós vamos pensar um pouco mais. A Bíblia diz que eram 10 leprosos e eles estavam na região de Samaria. Mas o que nós precisamos entender é a situação de saúde e psíquica também dessas pessoas. Imagine, você num dado momento descobre que está com uma doença. E aquela doença era contagiosa. Você pode já ter contagiado alguém na sua casa. Acaba arrastando alguém junto para a mesma enfermidade que você está. Eles tinham que viver isolados. Agora, ali no meio daqueles leprosos, é importante que a gente entenda o seguinte: ali existiam fariseus, os judeus comuns, saduceus, zelotes, que faziam parte de seitas, cada um antes com sua importância, com seu cargo, com sua função, com seu estilo de vida. Antes da doença, cada um tinha um patamar dentro da sociedade, de respeito, de admiração. Após aquela doença, eles eram todos nivelados pela doença. Ali deixava de ser fariseu, deixava de ser zelote, saduceu, judeu, samaritano, porque algo os tornava iguais na desgraça. Todos eram leprosos e dependiam agora uns dos outros. Por quê, irmãos? Porque nem os familiares deles podiam visitá-los. Os familiares, quando muito, deixavam comida em algum lugar e eles iam lá buscar depois que os familiares tinham saído. Havia todo um cuidado, ninguém queria se contaminar e eles viviam isolados e nivelados. Então não havia mais status social, todos eram leprosos, doentes. E com toda a certeza havia mulheres no meio deles, porque a doença não escolhe só homens, ela também contagia as mulheres e as crianças. Então era uma comunidade toda à parte que vivia lá no meio da desgraça, mas a desgraça os unia, porque os tornava iguais. Todos eram leprosos e precisavam se ajudar uns aos outros. Por quê? Porque quem já não tinha mais os dedos
não conseguia pegar o alimento para colocar na boca. E o que ainda tinha dedos, ajudava os outros a comer. Poderíamos ir muito longe imaginando cada situação no cotidiano daquelas pessoas. Nivelados, amigos, acabou-se o cargo, a função. Antes, não queriam nem assunto com os outros que eram leprosos. Se isolavam para não se contaminar. Mas agora, uma vez contaminados, precisavam conviver com aqueles que outrora eles viviam fugindo. Que situação interessante, que mudança de vida para aquelas pessoas. Doentes, condenados praticamente à morte ali com aquela doença, na miséria humana e afastados do convívio dos seus demais familiares, fora das condições de emprego, de trabalho, fora de tudo, num mundo à parte. Mas aquele era um dia diferente na vida daqueles homens. E eles, que precisavam, pela orientação que havia, se alguém se aproximasse de um local onde tivesse leproso, eles eram obrigados a ficar levantando os braços, pulando e ficar gritando: imundo, 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 para avisar para os outros que eles eram imundos, para os outros passarem de longe. E na sequência do nosso texto, nós vemos por que aquele dia foi um dia diferente na vida daqueles 10. Tinham muito mais, porque eles não eram só 10, com toda certeza, diz que eram 10 leprosos. Então são 10 homens. E as mulheres? Tinha que ter mulher, tinha que ter criança, mas só foram 10. Na sequência do nosso texto diz, no 12 diz: ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. E no 13, que ficaram de longe e lhe gritaram. O que gritaram? Imundo, imundo? Não, eles gritaram diferente. Imundo, imundo era para afastar as pessoas deles. Mas eles não queriam que Jesus se afastasse. Eles queriam que Jesus fosse até onde eles estavam, ou que permitisse que eles chegassem até onde Jesus estava. Talvez pela primeira vez, desde que se entenderam como leprosos, quando viram alguém, gritaram de forma diferente. Em vez de dizer imundo, imundo, eles clamaram: Jesus, mestre, compadece-te de nós. E o que é isto? Uma oração singela, simples, com poucas palavras, mas que saiu do fundo do coração de cada um, que chegou até o coração do mestre. Uma oração sincera de alguém que está vivendo em meio à desgraça e que, por um lampejo, entende que naquela situação que se encontra, só Jesus na sua vida. Foi o que eles entenderam e foi o que eles fizeram, foi como agiram. Jesus, mestre, compadece-te de nós. E ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Basta apenas uma palavra de Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Vamos parar um pouco aqui e entender por que eles precisavam ir ao sacerdote. Não passou isso já pela sua cabeça? Eu convido a abrir a sua Bíblia. Vamos ver Números capítulo 5, os versos do 1 ao 3, para conhecermos um pouco mais sobre a cultura da época e a orientação de Deus com relação aos leprosos. Livro de Números, capítulo 5, e os versos do 1 ao 3. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo leproso, todo que padece fluxo e todo imundo por ter tocado em algum morto. Tanto homem como mulher os lançareis,
para fora do arraial os lançareis, para que não contaminem o arraial no meio do qual eu habito. Bem, foi uma ordem do Senhor: lancem para fora do arraial todos os impuros, para que não permaneçam no meio do arraial onde eu habito. Olhando à primeira vista, pode parecer cruel da parte do Senhor determinar isto, mas tem várias explicações. A humanidade ainda não estava preparada para descobrir a cura da lepra. E as doenças, na verdade, são permissão de Deus para nos tratar e para nos aproximar mais dele. Viu o que aconteceu com os 10 leprosos? Eles sentiram necessidade na doença de procurarem Jesus. Mas antes, quando estavam lá, nas suas vidinhas, como fariseu, como saduceu, como zelote, cada um no seu cargo, na importância, ninguém se lembrava de Jesus. Mas agora que estavam passando por aquele momento, se lembraram. Então, como permitir que as pessoas contaminadas ficassem no meio? A solução que Deus deu-se: afasta, tira do convívio, eles vão ter que viver lá. E teriam outros sentidos, outros significados sob o ponto de vista espiritual. O pecado torna-nos imundos, impuros. Quando estamos em pecado, o pecado faz separação entre Deus e os homens. Estando em pecado, não podemos estar na presença do Senhor. Precisamos nos purificar para estar na presença do Senhor. Então, por isso ele diz: ponham eles para fora do arraial. Tem um outro sentido: no julgamento final, os impuros ficarão do lado de fora, diz lá em Apocalipse. Não entrarão na Nova Jerusalém os impuros. Pelo quê? Pelo pecado. Então tem todo um simbolismo. Vamos ver um pouco mais da Bíblia. Levítico, capítulo 13, e os versos do 2 ao 6. Levítico, capítulo 13, os versos do 2 ao 6. Agora aqui nós vamos entender porque eu parei na leitura lá em Lucas, no momento em que Jesus disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Então diz assim a orientação divina: o homem que tiver na sua pele inchação ou pústula ou mancha lustrosa, e isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, quem? O sacerdote, ou a um de seus filhos sacerdotes. Então já entendendo, né? Porque Jesus mandou se apresentar ao sacerdote. Tinha que se apresentar ao sacerdote. Deus lhes dava capacitação e discernimento para eles entenderem se aquilo era lepra ou não. Era preciso passar pelo crivo dos sacerdotes. No verso 3 diz: o sacerdote lhe examinará a praga na pele. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga da lepra. Deus estava ensinando como é que o sacerdote deveria avaliar direitinho, ele dizendo se a pele, né, ficar mais funda, etc., pelo ficar branco naquele lugar, aí ele diz: é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará o quê? Imundo. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então, olha a cautela aqui, ó, o sacerdote encerrará por 7 dias o que tem a praga. Vejam que detalhe importante de a gente analisar, junto com o texto de Lucas, quando ele mandou se apresentar para o sacerdote.
Se a pessoa não conhece direito a Bíblia, é levado a tirar uma conclusão precipitada do texto de Lucas. Por quê? As pessoas acham que eles foram lá, se mostraram para o sacerdote e na mesma hora voltaram correndo. Não foi nada disso. Eles seguiam até o tempo de Jesus este mesmo ritual aqui. Não mudou. Se tivesse alguma dúvida se era lepra ou não, encerra por 7 dias. Vamos continuar lendo? Ao 7º dia, o sacerdote o examinará. Se na sua opinião a praga tiver parado e não se estendeu na sua pele, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. Olha só, já são mais 7, então são 14 dias, que na dúvida se parou, né? Vamos ver se parou mesmo antes de dizer que não tem lepra. São 14 dias agora. E isso era uma cautela, porque era uma coisa muito séria, irmão. O sacerdote poderia ser levado a uma conclusão errônea naquele primeiro momento, então encerra por mais 7 dias. Voltou, examinou, tá igual, bota por mais 7, encerra por mais 7, são 14. O sacerdote, ao 7º dia, já da segunda vez, o examinará outra vez. Se a lepra se tornou baça e na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará limpo. É pústula, o homem lavará as suas vestes e será limpo. É um outro tipo de doença, que não é contagioso e que logo está curado. Lava as vestes dele para purificar as vestes, porque não adianta nada ele permanecer com a veste suja, infectada. Naquele tempo eles não entendiam o que era infecção, micróbios, bactérias. Então o que tinha que fazer? Lava as vestes. Aí ele bota a veste limpa e encerra ali. Pode declarar ele limpo, e só aí que ele poderia então, depois de 14 dias, voltar ao convívio com sua família. Então, feito isto, voltamos ao nosso texto de Lucas 17. Nós estávamos lendo o versículo 14, que diz: ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Então nós já sabemos o que aconteceu lá com os sacerdotes. Eles chegaram lá: sacerdote, nós viemos aqui para o senhor nos examinar. Para quê? Para saber se nós estamos curados e se podemos voltar para nossa família. E aí então vamos ao ritual. Examinou, e rapaz, estou vendo que aqui diminuiu, a pele está assim, do jeitinho que estava lá orientado, lá desde o tempo de Moisés. Aí fica encerrado 7 dias para ver se confirma mesmo. Tinha que ficar, irmão, tinha que ficar. Ele não podia soltá-los na mesma hora. O texto de Lucas dá essa impressão, mas eles conheciam como funcionava e não precisava escrever aqui que eles ficaram 14 dias. Mas nós precisamos conhecer a Bíblia para poder entender a Bíblia. E aí então ele disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Ele só deixou de dizer que eles cumpriram o prazo regulamentar. Então passaram um tempo reclusos. Depois dos 14 dias, não tem mais dúvida, podem voltar para a vida de vocês. Vocês estão limpos, vocês estão curados, purificados, podem voltar para a vida de vocês. No verso 15 diz que um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E eu desperto a sua atenção para esta frase aqui. Ela é muito importante, porque a Bíblia diz no relato: e este era o que? Samaritano. Então vamos pensar, se o doutor Lucas
fez uma ressalva que aquele que voltou era um samaritano, respalda a minha tese de que lá no meio não só tinham samaritanos, tinham judeus, saduceus, fariseus, zelotes, todo tipo de gente, porque a doença não escolhe classe social, ela pega todo mundo. Mas este que voltou era samaritano. E eu acho interessante essa informação, porque aí a minha mente agora vai começar a pensar junto com a sua. Vamos pensar junto. Eles sentiram vontade de procurar Jesus. Jesus, com uma palavra, os curou. Eles estavam curados. Mas para a sociedade, eles tinham que passar um tempo ainda reclusos. Quantas pessoas estão reclusas? Têm um encontro com Jesus e poderia então, bom, eu me arrependi dos meus pecados, eu não vou mais fazer isso, eu posso agora voltar ao convívio da minha família, eu agora posso voltar a fazer o que eu fazia antes. Mas a sociedade tem as suas leis, e o tempo da sociedade não é o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele deu a cura para aqueles homens na hora, mas a sociedade ainda os manteve presos por mais algum tempo, até que eles pudessem finalmente voltar para o convívio da sua família e voltar para a sua vida, retomar a sua vida normal. Finalmente chega o dia de eles saírem. E aí, irmãos, eu quero voltar ao nosso pensamento no começo desta reflexão. Eu disse que a desgraça os havia unido. Eu disse que a desgraça, que era igual para todos, nivelou-os, como numa prisão. Lá dentro estão todos nivelados, são todos presos. Todo mundo está lá igual. Quem tem um encontro com Jesus, glória a Deus, porque começa a se alimentar da palavra, começa a encontrar forças para resistir àquele inferno verdadeiro que é aquela vida dentro de uma prisão, ou de um leito de hospital, numa enfermaria. Você já viu que na enfermaria, por exemplo, as pessoas que estão na enfermaria acabam unidos pela tragédia, pela doença ali, pela desgraça, fazem amizade uns com os outros, são tão amigos, mas quando dão alta, talvez nunca mais se procurem, não se veem mais. Os presos são tão próximos, tão unidos, tão amigos, um ajuda o outro prejudica o outro também, mas há um grupo que procura ali se ajudar. Mas quando saiu, cada um vai para a sua vida. Essa que é a verdade. E aí nós vamos encontrar naqueles 10 leprosos essa situação. Antes, unidos pela desgraça, somos todos iguais, todos leprosos. Agora que eu estou curado, peraí, eu sou fariseu, vou voltar para o meu lugar lá. Outro, eu sou saduceu, eu tenho meu lugarzinho lá, eu vou voltar para o meu emprego, eu vou voltar para o meu negócio, eu vou voltar a cuidar da minha vida. Bom, agora eu não preciso mais de vocês, eu agora estou curado. E cada um procurou seguir a sua vida. Quem era fariseu voltou a ser fariseu, quem era saduceu voltou a ser saduceu, quem era zelote voltou a ser zelote, e daí por diante. Engraçado. Mas tinha um samaritano que era desprezado, era o mais infeliz de todos ali, porque era considerado como de segunda categoria. Mas este samaritano, ele teve um coração para sair procurar onde estaria o Senhor Jesus. A gente que lê Lucas acha que eles foram se apresentar e voltaram correndo e encontraram Jesus pertinho de onde estava. Não, irmãos, se a lei foi cumprida, e eu creio que foi 14 dias depois, Jesus caminhando, e Jesus andando em direção a Jerusalém. Quem é que está a fim de seguir Jesus até onde ele está agora? 9 não quiseram,
9 quiseram retomar logo a vida deles e fazer o que achavam que precisava. Sei lá onde é que está esse Jesus agora. Obrigado, meu Deus. Talvez alguns tinham a sua maneira própria de agradecer a Deus e acharam que estavam agradecidos e acabou. Mas um voltou pelo caminho, em vez de ir procurar sua família, em vez de retomar sua vida, voltou e encontrou de novo o Senhor Jesus. Os outros, se tivessem voltado, também teriam encontrado, mas não voltaram. Aquele samaritano voltou, e o que ele faz? Voltou dando glória a Deus em alta voz. Aquela cura aconteceu por um propósito, para que o nome de Deus fosse glorificado, e foi só por um. Os outros ninguém sabe. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Hoje nós temos um motivo a mais para nos alegrar, porque nos últimos tempos nós tínhamos o irmão Osni presente só em lembrança e nas nossas orações. Mas Deus é um Deus de milagres, um Deus de promessa, um Deus que cumpre aquilo que Ele promete. Para a glória do nome dEle, hoje nós vemos aqui o irmão presente, juntamente com sua mãe, com a cunhada. O pai da irmã Graciane também está ali, quietinho. É a família aqui na casa do Senhor. E que gesto bonito. Saiu logo no primeiro culto que teve, depois da sua liberdade, ele veio agradecer ao Senhor. Eu tive algumas experiências, trabalho em presídio. Infelizmente, a primeira que mostrou bom resultado foi Glauciene. Os outros eram uma coisa enquanto estavam lá. Porque a vida é assim. Quando nós estamos no meio das tribulações, aí a gente se lembra de Deus, recorre. Depois, quando passou, vou viver a minha vida, não está mais naquele aperto, naquela dificuldade. São poucos realmente os que saem e vêm agradecer, e não só agradecer, mas permanecem servindo ao Senhor no propósito de realmente um novo nascimento, de uma mudança de vida. Eis que as coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. E esse é o Deus que nós amamos, que nós servimos, um Deus misericordioso, que suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Então hoje, quando amanheceu, que coisa linda, você estava no seu quarto, dormindo com sua esposa, livre, solto, e eu não consigo imaginar o que se passou na tua mente, no teu coração. Eu quero acreditar que foi uma expressão de alegria e de agradecimento a Deus por dizer: Senhor, obrigado, Senhor, eu hoje estou na minha casa, na minha cama, tomei um banho no meu banheiro, na minha casa, com a esposa, com a família, e estou tendo uma nova chance, uma nova oportunidade de começar tudo de novo, e que eu possa, Senhor, fazer as coisas agora conforme a tua vontade. Quando a tribulação ela vem para nos aproximar mais do Senhor, então glória a Deus até nas tribulações, quando elas nos aproximam do Senhor. Osni, Deus está mandando te dizer: recebe se você quiser. Você passou por tudo isso para que no final o nome de Deus venha a ser glorificado através da tua vida. Ele permitiu que você passasse recluso, passando ali por tudo que você passou, mas a mão dele estava contigo o tempo todo, te protegendo, te dando quantos livramentos lá dentro daquele lugar. Hoje você está fora, você foi considerado pela sociedade também, já cumpriu a sua pena. Vê como é as coisas de Deus.
A própria Polícia Federal que levou você para lá foi a própria polícia que Deus fez de fazer você sair, abrir aquela porta. Quando eu vi aquela porta se abrindo e você saindo ali, meu irmão, marchando para fora daquele lugar, eu disse: agora começa uma nova vida, uma nova etapa. E o que você fez? Você veio procurar Jesus e agradecer. Você é este samaritano que está aqui nesta noite dizendo: glórias eu te dou, Senhor, ao teu nome, porque a tua misericórdia me alcançou. Bem, querido, você não conhecia Jesus quando você entrou naquele lugar, mas você saiu conhecendo e está aqui dando glória e agradecendo ao Senhor. E Jesus disse para aquele homem: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Bem, levanta-te e vai. Vai para onde? Segue tua vida, volta para tua família, para os teus negócios. A tua fé te salvou. Mas eu não posso esquecer do que ele disse também para a mulher adúltera, a quem ele perdoou, e disse: a tua fé te salvou, agora vai e não tornes a pecar. O que é que ele disse para aquele coxo que foi curado? Não tornes a pecar, para que algo de ruim não volte a te acontecer. Você teve uma grande chance dada pelo Senhor, veio agradecer. A Bíblia não diz como aquele samaritano, que foi diferente dos outros, seguiu a sua vida. Eu quero acreditar, se ele teve aquele gesto, ele deve ter continuado a vida dele agora sob um outro enfoque, sobre um outro prisma. E é nesta noite o nosso desejo, nesta noite é a nossa oração. Eu não sei para onde você vai, onde é que Deus estará guiando os teus passos. Se você vai continuar conosco, Deus sabe. Se você vai seguir o seu caminho, Deus sabe também. E a nossa oração é que Ele esteja te guiando, esteja dirigindo os teus passos, para que algo pior não venha te acontecer. E aí, a nossa oração, que você continue com o seu coração voltado sempre para o Senhor, colocando Ele em primeiro lugar na sua vida, e você com certeza estará desfrutando o que este samaritano da palavra desfrutou, aquilo que Jesus diz que veio trazer. Em João capítulo 10, versículo 10, ele diz que o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Até então, quem estava imperando na tua vida, você sabe quem era. Mas agora você está na parte B deste versículo, que diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu imagino que o samaritano, ele teve vida e teve vida em abundância, porque ele soube reconhecer no Senhor Jesus que ele era o seu Salvador e Senhor. Que você também, Osni, em nome de Jesus, possa, a partir de agora, ter uma nova vida com Jesus, com sua família, buscando o Senhor, trabalhando para que, mais uma vez e sempre, o nome de Deus venha a ser glorificado na tua vida, em nome de Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Pois quando um passarinho não pode cantar, se a coroa fica triste pode até morrer. Mesmo que tenha asas não quer nem voar, seus olhos brilham quase querendo chorar. Não bebe, não descansa e para de comer. Pois cada ser vivente tem seu próprio som, no qual emite com toda a inspiração, anunciando a obra das tuas mãos. As folhas batem palma para ti, Senhor, o
vento ao soprar ministra o louvor, o som direcionado a ti é com amor. As folhas batem palma para ti, Senhor. O vento ao soprar ministra o louvor, o som direcionado a ti é com amor. Se tudo que tem vida exaltem o teu nome, o que é que eu tô fazendo em silêncio aqui? Por isso eu peguei meu violão e compus essa canção. É para ti, Senhor, ouvir. Eu aprendi que estás em meio aos louvores. Pensei que tu se faz presente hoje aqui. Ao som das cordas desse violão, eu expresso a gratidão. Não sou nada, Deus sente. Tem vida, exaltem o teu nome. O que é que eu tô fazendo em silêncio aqui? Por isso eu peguei meu violão e compus essa canção. É para ti, Senhor, ouvir. Eu aprendi que estás em meio aos louvores. Pensei que tu se faz presente hoje aqui. Ao som das cordas desse violão, eu expresso a gratidão. Não sou nada, Deus sente. Ao som das cordas desse violão, eu expresso a gratidão. Não sou nada, Deus sente. Programa Momentos com Jesus.